Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Pois bem, gostaríamos de estar falando hoje sobre algumas ações de infiltração de satanistas dentro da igreja. É possível um pastor satanista se infiltrar dentro da igreja? É possível um pastor satanista subir no altar, pregar a palavra de Deus, seduzir a igreja? É possível um pastor satanista estar participando de um ministério? É justamente sobre isso que nós vamos falar agora. E além disso também, nós vamos também esclarecer uma dúvida. E o pastor Josué, ele é satanista? Eu andei vendo algumas fotos, alguns sinais. Será que ele é um satanista infiltrado no meio da igreja também? Eu não conheço o pastor, eu só vejo ele pelo YouTube. Como é que é essa história aí, essas fotos, com esse sinal? Ele é satanista infiltrado ou não é satanista? É justamente sobre isso que eu vou falar com todos vocês e trazer muitos esclarecimentos a respeito dessa questão de ataques de satanistas a igrejas evangélicas. Amém? Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de te pedir, nos ajude se inscrevendo aqui no canal, tá ok? Enquanto eu estou falando com você também, deixa o seu like, deixa o seu joinha e também, se você quiser também conhecer melhor o pastor, como algumas pessoas que já foram lá, entrou no Instagram, ouviu as mensagens de 3 a 4 minutos, viu as fotos do dia a dia, das atividades, e até mesmo por conta dessas fotos, algumas pessoas ficou um pouco com o pé atrás. Então é uma ótima oportunidade. Você entra lá e dá uma olhada. Eu não vou remover a foto continua lá, tá bom? E você vai ouvir, vai ver as mensagens que ali tem, e eu tenho certeza que Deus estará falando ao teu coração a realidade. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Se inscreve aí no nosso canal, aí vamos crescer aí, Agora é rumo a 100k, em nome de Jesus, 100 mil inscritos, em nome de Jesus, amém? Vamos então aqui ao que interessa. Meus irmãos, é possível a infiltração de um satanista dentro de uma igreja? Sim, é possível a infiltração, sim, de satanistas dentro de uma igreja, tá? A gente estudou um pouco sobre isso e eu me aprofundei um pouco mais. Geralmente, quando nós estamos fazendo o seminário teológico, existe uma matéria, uma disciplina chamada Seitas e Heresias, E no trabalho de campo, a gente é designado, cada grupo de alunos, de seminaristas, a fazer alguns trabalhos, algumas pesquisas e até mesmo indo visitar algumas entidades para fazer um trabalho, para o seminário. Então, cada um é designado para um ou dois tipos de seitas ou de heresias para pesquisar, E eu fui designado para algumas coisas do meio do culto afro e coisas do gênero. E desde então, eu acabei me aprofundando um pouco mais, estudando bem mais detalhado sobre bruxaria, feitiçaria e mais a fundo ainda no satanismo e maçonaria. E é claro que é possível sim a infiltração, o ataque de um satanista dentro de uma igreja. Porém, é importante também que venhamos estudar a palavra de Deus, conhecer o assunto, conhecer a seita, a heresia, para não sermos enganados e, acima de tudo, buscar em oração o discernimento do Espírito Santo de Deus. Amém? Sem discernimento é possível, sim, a pessoa até sofrer um ataque mais intenso e essa pessoa causar um estrago irreparável em uma igreja ou em um ministério. Amém? Posto isso também, eu gostaria de frisar que existem muitas pessoas que eles são muito apegados aos símbolos, feito com as mãos ou em logotipo de marcas e coisas do gênero. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte,
que inúmeras empresas, inúmeras indústrias, marcas, são de satanistas, são de pessoas envolvidas com a bruxaria, com as trevas. E aí então, como eu faço se eu vou adquirir um produto e tem lá o emblema, e tem lá a logomarca relacionado com esoterismo, com satanismo? Eu vou me prejudicar? Eu vou trazer alguma maldição para dentro da minha casa? Eu creio que não, irmão, mesmo porque a maior parte das marcas, de indústrias, de empresas, são de pessoas envolvidas com isso mesmo, não é? O que ocorre é o seguinte: a partir do instante em que eu orei por tudo aquilo que entra dentro da minha casa, eu tenho que ficar em paz, porque senão eu vou viver uma verdadeira paranoia, né? Eu vou ter que sair. Teve uma época aí quando se falava muito sobre a nova era, e que foi colocada ali inúmeras marcas, logotipos, né? A mão chifrada, o yin yang, o pentagrama, o hexagrama, um monte de símbolos que tinha ali. E aí tinha pessoas que andavam ali com uma cartela ali, que tinha todos aqueles símbolos. Quando fosse comprar um produto, uma roupa, qualquer produto, ele olhava ali para verificar se não tinha nenhum logotipo daquele, se não tinha nenhum símbolo daquele. E a realidade é o seguinte: ainda que eu compre um produto que tenha lá um yin yang, que tenha lá um hexagrama, um pentagrama, coisa do gênero, se é uma coisa que eu não tenho muitas das vezes nem a opção de ter como pegar um outro produto e tal, aquilo ali vai me trazer maldição? Lógico que não. Eu vou entrar dentro da minha casa com aquilo ali, eu consagro, eu oro, eu abençoo e acabou. Por exemplo, no meio alimentício mesmo, nós temos inúmeras marcas aí de alimentos que têm conotações esotéricas. Nós temos inúmeras marcas que têm até o nome relacionado com entidades do meio esotérico, com entidades do segmento dos cultos afros e por aí vai. E aí, se eu não tenho outro produto, só tem aquele ali, eu vou deixar de levar se eu estou precisando por conta disso? Não. O que eu tenho que entender é o seguinte, né? Geralmente, se você tem uma empresa, uma indústria alimentícia, o cara é envolvido com as trevas, é envolvido com bruxaria, com feitiçaria, e ele consagra tudo ali na empresa dele ali para vender muito, para ser distribuído em todos os mercados, hipermercados e tal. Como que eu vou saber disso? Não tem como saber se aquilo é consagrado ou não. Mas a partir do instante em que entrou dentro da minha casa, eu orei, dei graças, está quebrado toda e qualquer maldição que porventura tenha sido lançado sobre aquele ali. E a verdadeira maldição mesmo, ela só pode acessar a minha vida através da minha própria pessoa. Ninguém tem poder de me amaldiçoar nesse mundo. Ninguém tem poder de me amaldiçoar nesse mundo, a não ser eu mesmo. Quando eu me amaldiçoo, eu vou me amaldiçoar quando eu saio da palavra de Deus, ok? Se eu me ponho fora da palavra de Deus, eu já estou debaixo de maldição. E qualquer coisa que lançar contra mim pode me ofender, pode me afetar, pode me atingir, porque eu estou, na realidade, vulnerável. Eu estou fora da palavra de Deus. Quando você lê Deuteronômios, por exemplo, né? No versículo 1 e 2 diz assim: e há de ser que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí vem toda aquela sequência de bênçãos. É bendito no campo, é bendito na cidade, é bendito ao entrar, é bendito ao sair. E vai toda aquela lista de bênçãos, né? Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus. Em contrapartida, quando você chega no verso 15, aí inverte. Aí diz o quê? E há de ser que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, nem ter o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Aí inverte tudo. Aí será maldito ao entrar, será maldito ao sair, será maldito no campo, será maldito na cidade. Ou seja, eu me ponho embaixo de maldição quando eu saio fora da palavra de Deus. Quando eu deixo de obedecer a palavra de Deus, eu já estou debaixo de maldição. Ou seja, é aquilo que podemos chamar de eu já abri uma brecha na minha vida. Eu já dei legalidade em minha vida. E aí, então, qualquer coisa que se lançar contra mim pode me atingir. Até mesmo ainda que não lance, eu mesmo já me coloquei embaixo de maldição por desobedecer
à palavra de Deus. Então, não fique muito aficionado por essa questão de símbolos, de marcas e modelos, mesmo porque senão vai chegar uma hora que você vai ter que ter um catálogo na sua mão, saber quem é o dono de cada empresa, aí você não vai comprar roupa, não vai comprar comida, não vai comprar bebida, não vai comprar um carro, até mesmo os carros. Quantos carros por aí que o nome deles tem uma conotação esotérica, com entidades malignas e coisas do gênero. Então não se preocupe com isso não. A partir do instante que você está dentro da palavra de Deus, observando a palavra de Deus, o que você pegou em suas mãos, você adquiriu com seu dinheiro suado, fruto do teu trabalho, um dinheiro que é fruto de um dizimista, você compra aquilo ali, abençoa, consagra e fica em paz, fica sossegado, tá bom? Com respeito a essa questão de pastores que invadem a igreja, pastores satanistas que invadem a igreja, eu tenho uma experiência muito interessante para contar para vocês. Eu não vou dar o nome do pastor, que é um pastor amigo meu, tá? Só que eu não pedi autorização dele para contar isso, né? Então eu não vou dar o nome dele, mas é um fato real, verídico. Eu conheço o pastor, eu prego na igreja desse pastor e tudo mais, tá? E aconteceu há esses tempos atrás aí que na igreja dele chegou lá um homem que conhecia muito da palavra de Deus, um grande teólogo, e foi chegando ali, se apresentando, né, como um membro da igreja tal, e que estava saindo de lá, que estava procurando um outro lugar para servir a Deus, e foi ficando por ali. E esse pastor, ele estava desenvolvendo nessa época aí um trabalho muito bonito na área social. Era no mês de outubro, e ele iria fazer um trabalho social muito forte com as crianças para entregar doces, brinquedos e fazerem atividades para as crianças, né? Uma forma de evangelizar as crianças, né? E esse homem que estava ali, esse obreiro que chegou ali, esse pastor que chegou ali e tal, né? Se apresentou e já estava ali já quase um mês e se propôs e se dispôs a ajudar. E esse pastor aí, simplesmente, ele dava uma ligada lá, pedia para uma empresa, pedia para outra, e chegou ali, mas em quantidades enormes. Brinquedos em quantidades enormes, tênis em quantidades enormes, roupas, alimentos, doces. Esse pastor aí foi comprando tudo. Só ligava lá e, pô, traz isso, traz aquilo, manda aquilo. Tal. E o pastor, olha que bênção, Deus está abençoando mesmo a minha igreja e tal, mandou esse obreiro abençoado, o homem conhece muito da Bíblia e ainda está ajudando dessa forma, né? E fez aquele evento como ele nunca tinha feito antes, né? E esse obreiro foi ficando por ali, até que um dia esse pastor começou a orar, pedir para Deus uma direção, e ele estava na casa desse obreiro. Foi até a casa do obreiro, um cara que tinha posses, que tinha condições. E esse cara já estava falando para ele, né? Olha, meu querido, você não é um pastor para viver aqui numa igreja de comunidade. Você é um pastor para estar numa igreja grande. Você é um pastor aí que pode estar numa igreja aí de pessoas com poder aquisitivo. Você não deveria ficar perdendo muito tempo aqui em comunidade, não. Eu acho que você já tem que se preparando para ir para um grande lugar, tá? E ele ouvindo aquilo ali, e um dia ele estava na casa desse pastor, conversando, ele já estava orando para Deus, e quando ele tocou no pastor, quando ele tocou nesse pastor naquele instante, Deus abriu os olhos dele. E ele pôde ver o que estava por trás daquele pastor. E ao mesmo tempo, né, que ele teve os olhos abertos e viu quem estava por trás daquele pastor, é óbvio que a entidade maligna que atuava na vida desse homem aí, ela também revelou, olha, nós fomos descobertos. Ele nos viu. Deus dele mostrou quem está aqui. Quando aconteceu isso, esse pastor, entre aspas, ele abriu a camisa, puxou assim bem alto e mostrou aqui todinho tatuado, desde aqui até a altura da cintura aqui, a imagem de Bafomé, aquele bode que tem patas, né? Patas de bode e tem seios de mulher. E então é aquela figura horrenda lá chamada Bafomé, que é muito típica na maçonaria. Tatuado daqui até a altura da cintura. Aquela tatuagem muito realista mesmo no todo o peito do cara.
E aí ele disse, se revelou quem ele era e que ele estava ali a serviço dos irmãos, da bruxaria, da feitiçaria, e que tinha ido ali porque ele queria que retirar o pastor dali, falando que queria o pastor novamente atuando juntamente com eles. Inclusive ele disse assim, olha, você nem precisa deixar de ser pastor, você vai continuar sendo pastor, a gente vai te colocar numa igreja grande, numa igreja de elite, tal. Você continua, mas nós queremos que você continue como pastor, mas trabalhando para nós dentro da igreja, né? E ali ele repreendeu, saiu dali em nome de Jesus e graças a Deus não houve um estrago maior dentro da igreja, mas aconteceu, é um pastor amigo meu, eu prego na igreja dele lá, né? E ele teve essa experiência desagradável, né? E o sujeito também falou claramente que, além de tudo, ele também era da maçonaria, né? E foi com o auxílio da maçonaria que ele conseguiu tudo aquilo ali. Portanto, é lícito nós queremos saber quem é o pastor que está nos pastoreando, quem é o pastor que está pregando na nossa igreja. Você tem que ter essa curiosidade, você tem que ter esse interesse, sim, de saber quem é o pastor, de conhecer quem é o pastor. Nós estamos vivendo dias em que as situações estão ficando complicadas. Satanás está se infiltrando de fato dentro das igrejas, colocando os seus serviçais para destruir igrejas e ministérios. Então cabe a nós estarmos vigilantes e prudentes. Olha que a Bíblia diz, sede simples como as pombas, porém prudente como as serpentes. Temos que ter a simplicidade de uma criança, mas a prudência, a astúcia de uma serpente, estarmos atentos, vigilantes a todos os detalhes e pormenores. E é importante, quando você está na igreja, você perguntar para o pastor, pode perguntar, ele tem que falar assim, você é maçom? Você aceita a maçonaria? Você acha que um pastor pode ser maçom? Você acha que um cristão pode ser maçom? Se ele disser que um cristão pode ser maçom, que ele é maçom, caia fora rapidamente. É impossível ser maçom e ser pastor, ser maçom e ser cristão. Não tem como. E infelizmente está abarrotado de pastores maçom. A princípio era mais na presbiteriana, depois se estendeu para batista, para metodista e até a Assembleia de Deus hoje tem. Infelizmente. Agora o que ocorre é o seguinte, cabe a nós termos discernimento e se eu sei que o pastor daquela igreja é maçom, eu caio fora. E entendendo que a maçonaria, ela é um braço muito forte do satanismo. É um braço muito forte dos que atuam no segmento de bruxaria, de feitiçaria, mesmo porque a maçonaria, ela abraça todas as religiões em si. E por que é impossível um cristão ou um pastor ser maçom? Começando pelo ritual de iniciação. No ritual de iniciação, com toda uma indumentária, com toda uma liturgia, o que está entrando, o neófito que está entrando naquela loja maçônica, ele tem que confessar com a sua própria boca, eu estou vindo das trevas para a luz da maçonaria. Quando você fala isso, você acabou de negar Jesus, porque Jesus diz que ele é a luz do mundo. E se eu estou numa igreja e entro em um segmento como a maçonaria e faço uma declaração dessa, eu neguei a Jesus e a partir daquele instante eu estou como um serviçal de Satanás, mesmo que atuando como um pastor dentro de uma igreja. Por que eu estou falando tudo isso, né? A irmã não falou por mal, a irmã falou com muita educação, né? Houve dois casos, né? No primeiro caso, em um vídeo meu, está um painel que tem na sala da minha casa, um painel que é igual um quadro, um painel muito grande, e esse painel, ele tem uma série de detalhes, que ele é feito com metal, é feito com cordas, é feito com madeira, com arcos maiores, com arcos menores, é um quadro, é um painel muito bonito, eu gosto muito dele, tá? Sei que não tem nada a ver, mas uma pessoa vendo no fundo a imagem disso, a pessoa comentou com quem lhe enviou o vídeo, olha, pelo que eu estou vendo nesse painel que está atrás desse pastor aqui, ele é maçom, ele é envolvido com o satanismo e coisas do gênero. Esse painel aqui está carregado de símbolos e não tem símbolo nenhum, porque eu conheço todos os símbolos, tá? Não tem símbolo nenhum. Mas a pessoa vai falar, pastor, ele falou que tudo aquilo ali era carregado de símbolos, né? De satanistas e de esoterismo e de maçonaria. Eu falei, não tem nada a ver, o cara não sabe nem o que está falando, né? Isso foi o primeiro caso. E qual foi o segundo caso que gerou alguma dúvida, né? Mas a pessoa, a irmã, ela falou com todo respeito comigo no comentário.
de uma foto que eu postei na comunidade do YouTube. Você depois pode ir lá e ver essa foto. Inclusive, essa foto foi na cidade de Guariba. Eu estava pregando esse final de semana lá e eu tirei essa foto lá, nesse final de semana, tá? Em Guariba, tá? E a outra foto está no meu Insta. Tá? A outra foto está no meu Insta. Então, essa irmã, ela comentou que ela já tinha visto a foto lá no Insta, depois viu agora, mais recentemente, a foto também na comunidade do YouTube. Aí ela ficou meio assim, falou, nossa, eu já vi há um tempo atrás a foto desse pastor lá no Insta dele com esse sinal, agora eu vi aqui também com mais esse sinal. Meu Deus, isso daí é um sinal satânico, é um sinal de satanista, né? Então ela veio, falou com muita educação, não estou criticando a irmã não, tá? Ela falou com muita educação porque ela tem que saber mesmo, de fato, ela tá certa em perguntar, em querer saber, não é verdade? E ela falou para mim, tipo, tentando me dar um conselho, olha, pastor, toma cuidado, esse símbolo é satânico, não faz mais isso com a tua mão, não, é perigoso e tal. Eu me senti mal quando eu vi isso lá no seu Insta, depois agora eu estou vendo aqui agora na comunidade, não faz mais isso não. Ela me dando um conselho, né, de bom coração, de bom grado, com todo o respeito. A irmã foi super educada, a irmã está de parabéns, viu, irmã? E a irmã está certíssima, porque a irmã tem que saber quem a irmã está ouvindo, né? Então, posto isso, antes de explicar o que foi que aconteceu, eu quero deixar bem claro, eu sou um pastor de Assembleia de Deus Ministério de Perus. Aqui em Perus, onde eu moro, ela está há 73 anos. 73 anos, uma igreja que tem quase um século. A Assembleia de Deus, ela é uma igreja muito rigorosa. Por exemplo, qualquer pessoa que, como eu ali dentro, é pastor, tem que fazer o seminário. E eu fiz o seminário no nosso próprio ministério. Fiz um seminário de 3 anos. Foi 3 anos de seminário. E desde que terminei o seminário, não deixei de estudar. Tá ok? Então, todo pastor da nossa igreja, ele tem formação teológica, tá? Diferente de muitos por aí, que aceita Jesus num salãozinho qualquer aí, e depois de um ano e pouco, já vira pastor e tá abrindo igreja, tá? Lá não. Para ser pastor tem que ter todo um histórico. E para chegar a pastor eu passei por cooperador, diácono, presbítero, evangelista e depois então pastor. Isso vai muitos anos e tem que ter estudo. Isso é dentro da igreja do ministério que eu frequento. Vocês podem conhecer a minha igreja, o meu ministério, pelas fotos que estão lá no Instagram. É uma igreja muito grande, né? Eu sirvo a Deus na sede nacional, eu poderia ser sede mundial, né? Porque nós temos igrejas em 20 estados do Brasil, em 22 estados do Brasil e em 20 países nos continentes da Europa, da Ásia, da África e da América. Então, o que ocorre? É um ministério muito sério e conceituado, ok? Vocês podem ver as fotos minhas lá no altar, tá? Vocês podem ver as fotos minhas lá com o meu pastor presidente, as fotos do que nós fizemos no Natal agora, sabe? Distribuímos 10.000 refeições para as pessoas de rua, para as pessoas de comunidade. Então a gente tem um trabalho muito ativo, não só pregando, mas também na área social. Meu pastor é o doutor Elias Cardoso, tá? Um homem que me conhece há muitos anos. E também, né, vocês conhecem a missionária Cristina Maranhão. Então, é minha companheira de ministério, é minha vizinha, ela mora aqui perto, aqui, tá? Nós congregamos na mesma igreja, no mesmo ministério, tá bom? Ela foi muito amiga da minha mãe, porque no período em que eu estive no mundo, né, a minha mãe já estava aí há muitos anos, né, e ela era amiga da missionária Cristina Maranhão, e hoje a missionária Cristina Maranhão é também minha amiga, companheira de ministério, minha vizinha aqui. Nós congregamos e servimos a Deus no mesmo ministério, na sede nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Perus. Visite o meu Insta lá e veja todas essas fotos aí, tá bom? Com meus pastores, dentro da minha igreja e dos trabalhos que eu faço a mais por fora aí. Ok? Posto isso, o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, que eu tenho foto no Instagram, foto agora que eu coloquei agora que foi tirada no final de semana, na comunidade, fazendo isso daqui, ó. Nossa, pastor, que coisa satânica isso daí. O senhor fazendo isso na foto, isso é coisa de Satanás, é coisa de satanista, mão chifrada, né? Então eu vou explicar para vocês que isso daqui não é símbolo de satanista.
Isso aqui não é mão chifrada, tá? Geralmente, os satanistas, eles fazem assim ou assim. Isso daqui é mão chifrada, ok? Agora, isto daqui não é mão chifrada. Isso daqui é da linguagem de Libra, tá? Então, se um dia você estiver assistindo um culto na sua igreja e você vê lá a irmãzinha de Libras fazer isso aqui, não se assuste com a irmãzinha dizendo, nossa, meu Deus, a irmã que faz Libras lá, ela é satanista, eu vi ela fazendo isso daqui. Não é satanista, isso aqui é da linguagem de Libra, ok? E na linguagem de Libra, isso daqui quer dizer, eu te amo, ok? E eu vou dar uma aulinha para vocês de Libra agora. Funciona da seguinte forma, isso daqui, ó, quer dizer I, ok? Isso daqui é o Y, e isso daqui é o L. Então aqui, nesse gesto, eu tenho o I, nesse gesto eu tenho o Y, e nesse gesto eu tenho o L. Tá tudo aqui inserido. I, L e Y, tá ok? Por quê? O I de I, o I de I, o Y de you e o L de love. I love you. Eu te amo. É isso que quer dizer esse símbolo aqui na linguagem de Libra. Não é satanismo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Quando você vê o pastor assim, não se assusta não. Eu estou dizendo eu te amo na linguagem de Libras. Um forte abraço. Nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreve no meu canal. Vai lá no Insta agora, tá? Vai lá no Insta e me segue. Comece a ver minhas fotos no Insta e na comunidade. Forte abraço.